Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre seeding. Seeding é uma técnica bem comum que várias pessoas utilizam, que diz respeito a você inserir dados no banco de dados via código. Ele é muito utilizado mesmo para quando você está fazendo testes do seu sistema, você gerar dados de teste. A gente vai utilizar aqui para deixar alguns valores padrão que a gente quer que fique na nossa tabela e eu não preciso e não quero gerar um formulário ou deixar inserido lá manualmente lá no banco de dados. Então é para isso que a gente vai utilizar no nosso sistema de exemplo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um seed. O comando para criar o seed é esse aqui, vamos ver lá na prática. Vou abrir o meu terminal, colocar aqui php artisan make seeder e o nome do seeder. Eu vou fazer para o tipo seeder, esse é o nome do meu seeder. Vou dar enter. Aí ele vai criar os seeders aqui na pasta database seeders. Vou abrir aqui o meu tipo seeder e já vou colocar lá os dados que eu quero. Nesse caso, eu tenho tipo de imóvel, eu vou ter apartamento, casa e ponto comercial. Vão ser, no meu sistema, só esses três valores e são fixos. Então, eu vou deixar inserido via seed mesmo no banco de dados. Se você quiser fazer algo que seja um valor variável, então o ideal seria você não utilizar seed e você criar um formulário para isso. Esse exemplo de tipo, a tabela dele só tem o nome do tipo. Seria bem semelhante ao que a gente já fez com o cadastro de cidades. Então, se você quiser fazer um cadastro de tipos, você pode pegar aí no seu sistema de exemplo e fazer esse cadastro de tipo. Eu até recomendo que você faça esse cadastro para poder praticar o que aprendeu até agora. Mas se não quiser fazer, quiser seguir do jeito que eu estou fazendo, você pode utilizar o seed mesmo para poder deixar fixo esses três tipos de que vão estar no meu sistema. Então eu vou chamar agora aqui o modelo, porque eu vou mandar salvar no banco de dados. Eu tenho duas formas quando eu estou utilizando o seed de cadastrar os dados no banco de dados. Eu posso utilizar os meus modelos, que é o que a gente está utilizando e vai utilizar, e também posso utilizar o Query Builder, que é uma classe do Laravel que a gente ainda não viu, mas também tem essa outra possibilidade. Eu só estou falando para deixar registrado aqui mesmo. Então eu vou chamar o meu modelo tipo. Eu digitei aqui o nome do modelo, tá vendo que apareceu aqui ele, vou dar Enter e aqui o VS Code vai importar para mim o meu modelo. Sempre verifique se o VS Code está importando forma correta. Às vezes ele importa errado e você tem que vir aqui e colocar o import manualmente. Então, tipo, eu vou chamar o create, que a gente já aprendeu o create, para poder inserir o campo que eu quero. Então, o create aqui, nesse caso, eu posso passar para ele, o create eu sempre posso passar para ele um array com os dados que eu quero armazenar. Aí a chave do meu array tem que ser o nome do campo da minha tabela e o valor do meu array, o valor que eu quero armazenar lá no campo. Então, eu vou ter um tipo que vai ser apartamento. Nome aqui é o nome do campo da minha tabela. Minha tabela tipo, se vocês lembram da aula passada, ela tem um campo que se chama nome. Eu vou ter apartamento e vou ter casa e vou ter ponto comercial. Deixa eu corrigir aqui. Então, depois eu vou mandar rodar esse seed e ele vai inserir no banco de dados esses três tipos aqui. Vou corrigir aqui. Ok? Vamos criar o próximo seed, que é o seed de
finalidade. Então, vou abrir aqui. Em vez de ser tipo, vai ser finalidade. Aqui, criado. Então, agora eu vou chamar no meu modelo finalidade, que eu vou inserir na tabela finalidade. Então, eu vou chamar meu modelo finalidade. Selecionei aqui, deu Enter. O import está ok. Então, finalidade, create. Opa, só ver se eu coloquei certo aqui. Create, tá. É create. Aqui também o campo lá chama nome. E aqui qual é a finalidade? Eu vou ter duas finalidades quando eu cadastrar o meu imóvel. Eu vou ter aluguel e vou ter venda. Então, aluguel, venda. Então, ok, está fixo. Novamente, se vocês quiserem praticar, isso aqui é muito parecido com a cidade. Você pode criar um cadastro lá de finalidade e a pessoa no sistema às vezes pode ter mais finalidades que essa e cadastrar manualmente, em vez de fazer via CID, que vai ficar fixo. E o próximo CIDR vai ser o de proximidade. Proximidade. Então, proximidade aqui, vou chamar o modelo de proximidade, importou lá, ok. Aqui também, de novo, create. Também só tem o campo nome. Então, se eu tivesse mais campos, eu passava mais dados nesse array. E aqui, as proximidades. Proximidades, aqui no meu exemplo, eu tenho uma lista de 19 proximidades. Eu não vou digitar uma por uma no vídeo para não ficar longo para uma coisa boba. Eu vou copiar e colar aqui. Aqui estão as 19 proximidades que eu posso registrar quando eu for cadastrar um imóvel. Eu vou lá selecionar se tem uma academia perto, um hospital, alguma coisa. Vocês podem pausar o vídeo agora e copiar essas proximidades. Correto? Então, o próximo passo, criei os meus seeders, eu venho aqui nessa classe que está na mesma pasta que chama Database Seeder, e aqui dentro dela eu vou chamar os outros seeders. Então, vou apagar esse que vem aqui já para o padrão comentado. Tem até um negócio de factory aqui. Factory é uma outra coisa que está relacionada com seed, só que a gente não vai ver isso agora, factory, mas quem quiser já pesquisar pode. E aqui eu vou chamar this call. Como é que eu sei que tem que ser esse this call? Está na documentação. Eu apenas olhei e trouxe aqui para vocês. Aí aqui eu passo dentro do this call, eu passo um array com os nomes das classes dos seeders que eu quero que execute. Quando eu mandar executar os seeders, aí ele vai executar todos que tiverem aqui dentro do this call. Então eu tenho o tipo seeder, aí aqui tem que colocar o class. Eu tenho finalidade seeder class e tenho o proximidade seeder class. Ele não precisa fazer o import aqui, porque essa classe database seed ela está no mesmo namespace das outras classes, então não precisa fazer import nesse caso. Ele basta colocar dessa forma que ele vai aceitar e funcionar de boa. Então, criamos nossos seeders e vamos rodar. Tem três formas de rodar. Eu posso dar o comando dbseed, ele vai rodar todas que estiverem dentro do call
da classe database seeder, que foi o que a gente fez agora. Se eu quiser rodar um seeder específico, eu coloco menos menos class e o nome do seeder. Ou se eu quiser rodar na hora da migration, eu posso dar um migrate fresh menos menos seed. Ele vai apagar o que tem lá e rodar os meus seed. No meu caso lá, o banco de dados está vazio para esses pedaços, eu posso dar só esse primeiro comando aqui. Eu costumo também usar sempre muito esse aqui quando eu quero apagar e rodar tudo de novo. Então, vou abrir o terminal, php artisan db seed. Ele rodou os seeders, e se você for lá agora no banco de dados, abrir e olhar essas tabelas, ele vai estar com as informações que a gente mandou aqui gravadas lá na tabela. Então, por essa aula é só, até a próxima aula.